Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa web aula de revisão para a P2. Agora vamos falar dos principais temas, assuntos e dúvidas que foram apontadas no EVA do nosso livro didático para que você esteja preparado para a segunda avaliação presencial. Vai ser muito importante que você lembre dos conhecimentos da primeira, da segunda e da terceira unidades. E agora na quarta e quinta unidades a gente vai ter um tratamento um pouco mais detalhado do desenvolvimento da leitura e produção textual. Vamos relembrar então o que a gente viu na unidade 3 rapidamente, antes de entrarmos na unidade 4 e 5. Na unidade 3, você estudou o processo de elaboração de texto e também deve ter compreendido que cada texto diferente é utilizado pelos interlocutores correspondendo a um gênero textual específico, a um tipo de escrita ou a um tipo de fala. O texto pode ser falado ou escrito, como nós vimos. O que significa esse gênero textual específico? É a finalidade, a estrutura e a linguagem própria desse modo, portanto, desse gênero textual. Desse modo, você deve ter percebido uma diferença entre, por exemplo, um bilhete, uma carta, uma crônica, um anúncio, uma charge e outros tipos que nós conhecemos. A cada uma dessas palavras que eu citei, nós chamamos de gêneros textuais. Gênero textual da carta, da crônica, do anúncio, da charge, etc. Muitas vezes, um texto remete a um outro texto e um gênero acaba conduzindo a outro texto. Isso ocorre de forma explícita, quando intencionalmente nós citamos um texto anterior por meio de uma referência ou quando fazemos uma paródia, ou mesmo a paródia é uma recriação de um texto já original, um texto já conhecido, às vezes com um lado humorístico, um pouco de ironia. Trata-se, portanto, essa característica, essa relação entre um texto e outro, de intertextualidade. Esse é o nome que se dá. Também é possível reconhecer outras vozes presentes em um texto, mesmo que de forma implícita, que são as características que são denominadas de polifonia, as várias vozes de um texto. Por que os gêneros têm sido considerados por pesquisadores e professores excelentes ferramentas de ensino? Para responder esta questão, é importante refletirmos sobre o que são gêneros textuais e como trabalhar com eles. Os gêneros são a forma natural pela qual usamos a língua para nos comunicar. Não é possível falar nem bom dia sem utilizar um gênero textual. Um exemplo de gênero bem conhecido é a carta de amor, embora cada uma delas tenha características bem diferentes dependendo, por exemplo, de quem a escreve e da época em que foi escrita. Mas quando lemos uma carta de amor, sabemos logo do que se trata. Um outro exemplo, desta vez oral, é a narração de um jogo de futebol pelo rádio. Tanto um como outro gênero têm aspectos muito conhecidos que permitem seu reconhecimento imediato. Cada uma das inúmeras situações de comunicação que ocorrem no dia a dia exigem gêneros próprios para acontecer. Como podemos constatar, os gêneros são a forma natural pela qual usamos a língua para nos comunicar, nas situações formais e informais, orais e escritas. Há situações que nos comunicamos de maneira bem informal. Estes são gêneros primários que não precisam ser ensinados na escola, são aprendidos no uso diário. Eles podem ser orais ou escritos. Existem outros momentos de comunicação mais formais, planejados. São gêneros secundários que, assim como os primários, podem ser orais ou escritos.
Eles precisam ser ensinados na escola para que os alunos possam dominá-los como instrumentos de comunicação indispensável para o exercício da cidadania. Levando a você os assuntos mais importantes do dia no Brasil e no mundo. Em nome de todos os profissionais que fazem e que fizeram o JN, nós dizemos muito obrigado. Uma boa noite para você. Boa noite, bom fim de semana. Dentre os inúmeros gêneros secundários, como escolher os que devem ser ensinados na escola? Para organizar o planejamento, o professor pode escolher gêneros secundários de acordo com o interesse e as capacidades de leitura e escrita dos alunos. Dawes e Schneuli, dois especialistas de Genebra, elaboraram uma tabela com os grupos de gêneros orais e escritos que devem ser ensinados na escola e que podem ajudar o professor no seu planejamento. Nessa tabela, os autores organizaram os gêneros em agrupamentos de acordo com as capacidades de linguagem que são mais utilizadas neles.